Olá a todos, hoje eu vou falar sobre o FLAC. Por que eu vou falar sobre isso pela segunda vez? Porque eu tinha que fazer mais uns 30 vídeos, no mínimo, só sobre o FLAC e espalhar na mídia social, no YouTube, para ter o maior número de vídeo espalhado nessa mídia, para ver se atinge o maior número de criador possível, para ver se pelo menos alguém assista para aprender um pouco. Por quê? É assim, da mesma forma que tem criadores parando de criar, tem criador começando a criar. E as pessoas começam a criar, e eu não sei se é o Brasil, eu vou falar do Brasil porque eu não estou nos outros países, mas no Brasil eu vejo que o cidadão em geral, ele tem preguiça de ler e de assistir vídeos mais longos. Eu já percebi isso. Por que eu falo isso? Eu já fiz vídeo aqui no canal que o criador às vezes me manda uma pergunta no próprio vídeo. Na hora que eu leio a pergunta, eu falo assim, gente, mas eu falei sobre isso. Por que ele está me perguntando isso, sendo que está no vídeo? Eu falo, olha no minuto tal, e coloco 1 minuto, 40 e tantos. A pessoa vai e me responde, não, é porque eu não assisti o vídeo inteiro, eu não cheguei nesse ponto. Como que faz? Não assiste o vídeo inteiro. Esse é um ponto. Outro, se você fizer um livro de 1.500 páginas, colocando tudo sobre a criação, vai ter pessoas que devagar lê o seu livro inteiro, sabe o manual inteiro. Mas tem pessoa que só de olhar o livro, falar, nossa, o livro tem 1.500 páginas dessa grossura, nossa, eu não vou estudar isso nunca, pelo amor de Deus, eu não sei como que eu ia fazer na minha área jurídica. Porque livro pequeno, mas assim, minúsculo na área jurídica, é livro de 250 páginas. E isso assim, livrinho que não tem nada de informação. Tipo, 250 páginas. Livro mesmo, na área jurídica, é de 700 páginas para cima. Como que faz? E acha que é uma matéria só? Se for estudar a área inteira, assim, de uma forma mais robusta, é mais de 20 matérias. Então aí você pega 20 vezes 1.000. Acabou. É só isso que você pode pôr em mente que você tem que estudar. É muita coisa. Mas na hora que você começa a estudar e vai devagar, e você começa a entender e a compreender o todo, você começa a gostar daquilo. O dia que você não sente no estudo, você sente falta daquilo. Mas voltando. Então, tem criador surgindo a todo instante no cenário, no hobby. E aí ele faz amizade com outros criadores e começa a ouvir certas informações totalmente equivocada. Então, assim, não que a minha palavra seja a verdade, não é isso, mas eu tento trazer aqui, porque não é todo mundo que faz vídeo. Tem gente que tem vergonha de falar, e eu acho que não deveria, porque eu falo aqui, gente, vamos fazer vídeo. Quem tem um pouco mais de conhecimento, faça vídeo, passa informação, ajude o próximo. Mas as pessoas não fazem. Mas deveria fazer. Só que na hora que vai soltar um vídeo e vai deixar o rosto, a marca dele espalhada, o cara já se retrai e não fala. E tem gente que vai em grupo de WhatsApp, grupo de Facebook e fala certas coisas que tá errado. E aí a informação ela é passada errada. Então vamos lá. Com relação ao FLAC, né, dada essa parte introdutória das razões que eu vou fazer esse vídeo aqui, o FLAC são as pintas na coroa, tá? É o primeiro ponto. Então o que é FLAC? FLAC são os spots, as pintas na coroa. Pronto. Antes de eu adentrar um pouco mais nessa característica do FLAC, o FLAC ele pode estar presente em duas aves. Imagina 2 periquitos aqui. Um periquito que tem o FLAC, tem as pintas na coroa, esse aqui. E esse aqui é um periquito com a coroa limpa, que não tem FLAC. Esse apresenta os FLACs visualmente. Ele tem o gene do FLAC e mostra isso de forma visual. Esse aqui, você não vê o FLAC nele, a coroa dele é limpa. Só que esse limpo, ele pode carregar na carga genética o gene do FLAC
e não apresenta, tem uma coroa livre de qualquer marcação. E o dia que você acasalar ele, filhote dele nasce com pintas na coroa. Mas por que isso? Porque às vezes o pai dele tinha fleck, ou a mãe, ou os avós tinham, ou os tataravós tinham. Isso passa para as futuras gerações, tá? Então, não é porque você tem uma ave limpa que você não vai ter fleck no plantel. O fleck pode vir. Agora, antes de eu continuar falando sobre isso, pelo amor de Deus, grava isso que eu vou falar, tá? Por tudo que há de mais sagrado no mundo, quem estiver assistindo esse vídeo aqui, não fala isso que eu vou falar aqui não. Tem gente que fala pra mim assim, ou fala em grupo: ah, então se trabalhar com hino, elimina os fleck. Gente, criou esse mito, isso é um mito enorme, achar que se você trabalhar com ave hino, o que é hino? Albino ou lutino, você vai eliminar os flecks. Não vai. Põe isso na cabeça, tá? Ele é mascarado, você não vê. Por acaso, você olha para um periquito albino branquinho ou um lutino amarelinho, você vê alguma mancha nele? Não, ele pode carregar o gene do fleck. Do mesmo jeito que aquele verde claro, aquele celeste, aquele cinza, que tem a coroa super limpa, também carrega o gene do fleck. No lutino e no albino você não vê. Mas o dia que você acasalar ele, se ele, vamos supor que ele é filho direto de duas aves flecks, e muito flecks, o pai é fleck e a mãe é fleck, mas o pai porta hino. Aí nasceu uma fêmea lutina, por exemplo. Você não vai ver pinta na coroa dela, a pinta não é amarela, ela não tem nada nela de mancha. Não tem nada. O dia que você acasalar ela, nasce um verde claro, nasce um verde cinza. Ele vai ter as pintas na coroa. Da onde que veio isso? A mãe não tem nada, casalei com um macho não tem nada. Às vezes você pega um macho limpo e que vem de famílias limpas e acasala com ela, você pode até reduzir o nível dos flecks, mas vai vir fleck. Porque o fleck ele tem níveis também. Você pode ter um periquito que tem uma coroa preta, com muita pinta na coroa. Pode ter um periquito com a coroa que tem pintas médias na coroa de marcação. E pode ter um periquito que tem pouca marcação, uma pintinha aqui e outra ali. Mas não é porque tem pouquinha pinta que isso vai reduzindo cada vez mais. Isso é uma questão da expressividade. Às vezes você pega um periquito que tem uma pintinha aqui e uma aqui. Aí você acasala com um parceiro limpo e que vem de famílias limpas, para você ir reduzindo o fleck cada vez mais. Quando nasce um filhote, que você imagina que vai vir cada vez mais limpo, que você está limpando, que essa é a forma correta de você ir eliminando o fleck do plantel, nasce um com a cabeça preta. Você fala, gente do céu, e agora? É assim. Tá? A mesma coisa, vamos voltar lá no hino e nos hinos, nos albinos e nos lutinos. Da mesma forma, para você entender que não tem como visualizar esse fleck, às vezes você pega um lutino e acasala com verde claro. Nasce um cintilante verde claro. Você fala, gente, mas da onde que veio esse cintilante? No lutino, você não vê, mas ele é um cintilante. Às vezes o pai é cintilante, nasceu uma fêmea lutina, ele é um cintilante portador de hino, aí nasceu uma lutina. Ela também é cintilante, mas você não vê. Ada, casala lutina com verde claro, nasce uma ada verde claro. Fala, da onde que veio esse ada? Do lutino. Às vezes ela é filha de um ada portador de hino. Aí você tem que ver as manchas no lutino. E no albino, que é pior, você vai ver mancha no albino? Entendeu? Então assim, tem gente que fala certas coisas. Então se eu acasalar hino, eu vou eliminar os flecks. Isso é um mito. Isso foi criado que acasalar hino, você vai reduzir os flecks. E outra, o fleck, ele pode ser tanto na melanina negra, quanto na marrom e até se te for um asa cinza, um asa clara, ele vai apresentar as pintas na coroa, no tom da asa. Fica cinza também. O fleck ele se manifesta. Gente, é difícil tirar isso do plantel. E por que fleck acaba sendo um problema e é um assunto que é falado? O fleck,
ele só é problema numa criação quando você quer criar para apresentar periquito em torneio. Aí você tá com problema. Porque o torneio tem regra. Fazer o quê? Existe a regra que está lá no site da WBO, da World Budgerigar Organization. Está lá. Fleck é penalizado como falta grave. É só traduzir lá. Major fault. É penalizado. Acabou. Então, tem criador que leva uma ave maravilhosa num torneio. Muito boa mesmo. E ela é fleck. Aí o juiz vai e penaliza aquela ave porque ela tem fleck. Tem criador que acha ruim. Não pode achar porque é regra. Então tem que mudar a regra. Tem que vir uma nova regra revogando a anterior. Aí muda tudo. Mas fala da forma de julgamento. Por enquanto a regra é essa. Fleck é penalizado como falta grave. Se você apresentar um periquito com as mesmas características e coroa limpa, ele vai subir. Ele já vai ser analisado com outros olhos, porque fleck é penalizado como falta grave. Você pode escrever uma ave fleck no torneio? Lógico que pode. Só que ela vai lá para trás. Porque tem que ser livre de marcação a coroa. Posso comprar uma ave fleck? Posso trabalhar com a ave fleck? Pode, lógico que pode. Eu evito. Tem criador que vem no meu criatório, tem várias pessoas que já vieram no meu criatório, eu já dei periquitos bons, fleck, porque eu falei pro cara, ó, eu não vou usar, se você quiser você pode levar. Cara, nossa, me dá, é ótimo, vai usar, porque eu sei o quanto é difícil eliminar o fleck de um plantel. O meu plantel é quase todo limpo, pode olhar nos vídeos, você quase não vê periquito com pinta na coroa, mas eu tenho. Pode entrar aqui no meu plantel que você vai ver alguns com pinta na coroa. Inclusive o periquito que está na capa desse vídeo aqui é meu. Fleck. Nasceu aqui. E outra, esse que está na capa do vídeo é filho de uma albina. E o macho é um violeta super limpo. Nasceu ele com fleck, um cinza. Do exemplo que eu estou falando. O fleck volta. Ele aparece, tá? Então, esse macho cinza da capa do vídeo, ele é um portador de hino. Então, tem que ter muito cuidado ao trabalhar com ave fleck, porque ele perpetua em várias gerações. Ah, mas quantas gerações eu consigo eliminar o fleck? Não sei dizer isso não. Eu sei que demora. Vai umas 8 gerações para mais. Porque ele fica arraigado, às vezes na primeira geração já nasce limpo, na segunda nasce limpo, na terceira nasce limpo, na quarta nasce limpo, na quinta o fleck aparece, você fala, gente, mas tem tantos anos já, o fleck apareceu aqui? Pois é, apareceu, tá? E limpo assim, primeiro você tem um bicho fleck, você acasala com limpo, aí já nasce um aqui fleck, mas com bem menos fleck, aí você acasala com outro limpo, aí aparece outro com bem menos fleck, você acasala com outro limpo. Aí já vem limpo, depois com outro limpo, vem limpo, com outro limpo, vem limpo, com outro limpo, vem fleck. Pouco fleck, mas vem fleck. Aí depois vem limpo, limpo, limpo. Reduz bastante, sabe? Sempre acasalando com limpo, limpo, limpo. Reduz bastante. Por isso que se você for formando as famílias sempre com aves limpas, a chance de você tirar a ave fleck vai reduzindo, 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 até chegar um ponto que só nasce a ave limpa. É o que está acontecendo no meu plantel. Mas eu adquiri, quando eu estava adquirindo periquitos, eu tentava evitar ao máximo adquirir ave com fleck. Eu tentava isso ao máximo, porque eu já sabia que o fleck estava dentro da ave, estava no gene da ave. Porque o local que eu estava comprando os periquitos, o criador trabalhava com ave fleck. E eu sabia que isso era passado. Então eu já tentava, na aquisição, já trabalhar com uma ave limpa. Para eu poder trabalhar com outra limpa e ir eliminando cada vez mais, porque o fleck ia aparecer, como apareceu. E eu fui eliminando, eliminando, eliminando. E durante esses anos todos, hoje eu tenho um plantel que é mais de 90% tudo limpo, mas eu tenho ave fleck. Então, o problema do fleck é para a pessoa que vai querer disputar torneio. Porque na hora que ele falar assim, bom, o torneio está marcado, daqui 7 meses eu vou tirar uns filhotes aqui, eu vou me preparar, eu vou apresentar. Quando ele olha... Os periquitos dele de coroa limpa, tá faltando asa, tá faltando cauda. E os outros que estão completos são fleck. Como que ele vai para esse torneio? Ele já tá quebrado. Ele vai disputar com o quê? Com os fleck? Aí chega lá com os fleck. Lindo, maravilhoso, os periquitos de padrão, excelente, mas tem fleck.
Aí ele não vai ganhar nada. A não ser que ele ganhe uma série, mas ninguém leva nada na série. Aí é o que tem. Aí ele ganha por falta de concorrente. Mas se apresentar concorrentes à altura e limpos, com uma morfologia boa e equilibrados dentro da regra, ele não vai ganhar, porque ele já vai ser penalizado como falta grave. Então, para quem quer criar para torneio, isso é uma regra. Se é regra, você tem que aplicá-la dentro da sua criação. Quer queira, quer não. Ah, mas como é que eu vou descartar um periquito com essa qualidade? Ué, então cria com ele, mas saiba, você tem um muito bom com essa característica. E na hora que ele procriar, você vai passar a ter 2, 3, 4, 10, 20, todos flex. Aí quando chega no outro ano, você criou com um só o ano passado e tirou 20. Aí você vai criar com os 3 ou 4 melhores filhos, mais o pai, que estava no ano anterior. Aí no ano seguinte você põe 5 para criar. Na hora que você coloca 5 para criar, imagina, esse tira mais 10 filhotes, esse tira 8, esse tira 6, esse tira 10, esse tira 5. Imagina o tanto de bicho fleck que ainda vem. Quando você olha, seu plantel tá tudo com cabeça preta. E aí? O fleck vai fazendo assim, ó. O fleck é complicado trabalhar com ave fleck. Outra coisa que é falado demais, e isso eu não sei da onde que tira isso. Fleck evolui plantel. Na cabeça de quem está falando. Respeito isso. Cada criador tem a sua opinião. Do mesmo jeito que o criador que fala isso tem a opinião dele, eu estou aqui dando a minha. Não concordo com isso e vou falar o porquê que eu não concordo. Fleck evolui plantel. O Fleck evolui plantel porque na criação daquele criador, as aves que nasceram com uma morfologia melhor são originadas de aves que já têm uma característica muito boa, apesar de serem flex. Aí gera uns periquitos muito melhor. Mas isso é a base genética da onde vieram essas aves que tem fleck e tem uma morfologia muito boa. A base é muito boa para trás. Porque se você trabalhar com uma base fraca e que tem fleck, eu quero ver se o seu plantel vai evoluir. O fleck é incapaz de evoluir um plantel. O que faz evoluir um plantel é a qualidade da genética, da carga genética que os ancestrais têm. É isso que faz evoluir um plantel. Se você quer ter aves com uma determinada característica positiva, você tem que adquirir aves com essa característica positiva e trabalhar com elas fechado. Aí você vai perpetuando essa genética. Independente se tem fleck ou não. Se tiver fleck, elas vão ter a característica moderna com ou sem fleck. Não tem nada a ver, o fleck não evolui. Se assim fosse, as melhores aves que a gente vê na Ásia e na Europa são coroas super limpa. As melhores. O fleck não está atrelado a isso, o fleck não tem essa responsabilidade de evoluir um plantel. Isso é mito, tá? Essa é a minha opinião. Agora, a pessoa que acha que o fleck evolui plantel e é um fator super positivo, faça um vídeo e demonstre que o fleck é super importante na evolução do plantel, que se não trabalhar com fleck, o plantel não evolui. Eu não sei como que vai fazer com esse tanto de ave boa e moderna que existe, com a coroa super limpa. E aves grandes, com coroa maravilhosa. Se entrar nas mídias sociais e começar a olhar os criadores em todo o mundo, as melhores aves são livres de qualquer marcação na coroa. O fleck, ele é apenas um defeito para torneio que a ave apresenta na coroa. Só isso. Ele é incapaz de falar assim, que se você criar com ave fleck, você vai evoluir o plantel. Então, quem tem periquito com padrão antigo, periquito mais simples, então trabalhe só com ave fleck que seu plantel vai evoluir. Não evolui. Trabalha para você ver com ave simples, para você ver se seu plantel evolui. Você vai continuar com ave simples e fleck. O fleck não vai evoluir. Se você não trabalhar com aves com genética sedimentada em ancestrais que tem uma característica boa, seu plantel não evolui. Tá? E outra, depois até para você ceder isso fica difícil, que tem criador que está querendo começar um plantel para apresentação em show, ele já não vai querer adquirir ave com fleck. Eu falo isso aqui, não é para atrapalhar ninguém. Tem muita gente que fala que fleck evolui plantel, que fleck
é só você acasalar com uma ave limpa que você elimina, tá? Que se você trabalhar com os hinos, o hino elimina fleck. Tudo isso que é falado, tem criador que fala isso na intenção de vender, na intenção de tirar do criatório dele algumas aves excedentes. Ele vai continuar trabalhando com fleck, mas ele tem muita ave para ceder e as aves são fleck. Ele vai falar isso para ele poder escoar o que ele tem. Mas aqui eu sou obrigado a falar a verdade. Isso não é uma ofensa, ninguém aqui está querendo ofender ninguém. Tem criador que leva para o lado pessoal e fica nervoso. Ninguém ofende ninguém, nós estamos falando de uma evolução de periquito, porque isso acontece nos periquitos, é evolução de periquito, o melhoramento genético, não tem nada a ver com o dono da ave. A ave pode estar na mão do A, do B, do C e do D, que o assunto é o mesmo. Então, você pode criar com ave fleck, você pode comprar ave fleck, mas você tem que saber que quando você falar assim, eu vou disputar um evento, tem que ser livre de qualquer marcação a coroa. Senão, você vai ser penalizado como falta grave. Como que faz? Não sou eu que estou falando isso é uma regra. Vale para todo mundo, vale para quem está assistindo e para mim também. Quando eu comecei a limpar meu plantel, que estava começando a aparecer muita ave fleck vários anos atrás, nem lembro que ano que foi, quando eu comecei a fazer isso, o nível do meu plantel caiu muito. Tinha gente que ia na mídia social e falava assim, ele só trabalha com um periquito de cor. Os periquitos dele, o padrão é muito fraco, é só cor. Mas por quê? Porque eu estava já começando a querer criar fechado e eu estava eliminando os fleck. Por mais que a ave fosse mais simples e mais limpa, eu estava trabalhando com ela. Eu demorei a começar a ter periquito com um backskull maior, uma máscara maior, uma coroa maior, igual vocês vêem nos vídeos. Hoje eu tenho periquitos com essa morfologia que tá vendo aqui atrás, olha lá, ó, 2 asas cinzas, 2 diluídos, super limpos. E olha a coroa, olha a qualidade do bicho, largo, olha aí que bonito que é. Eu demorei a chegar nisso. Mas se você não começar, você vai continuar, vai perpetuando isso. Tem criador que pode me ouvir e não vai concordar comigo em nada. Não tem problema. Essa é a minha opinião pessoal. Não concorda comigo? Faça um vídeo. É ótimo ter pessoas tendo outros tipos de opiniões. Porque um grupo de criadores vai filiar aquilo que eu estou falando. Outro grupo de criador pode até filiar no que o outro está falando, mas não se engane. Fleck não evolui plantel. Porque se fosse assim, bastava criar com ave simples, fleck, que o plantel iria evoluir e não evolui. Você vai continuar com ave simples e fleck. O fleck, você pode criar com 2 aves super limpas e nascer um fleck. Isso não quer dizer que se for 2 aves limpas, o fleck não vem. Ele aparece. Porque está na carga genética e pode vir lá do tataravô. Então tem que ir criando sempre com aves limpas de coroa entre si, para você ir minimizando ao máximo a presença do fleck. Mas não se engane, uma hora ou outra o fleck aparece, porque aqui eu acasalo 2 periquitos que os pais eram limpos, ou os avós eram limpos, e nasce tataraneto com fleck. Pouco fleck, mas aparece com fleck. Eu falo, olha para você ver o quanto isso fica arraigado na genética, fica preso ali. E aí eu chego num grupo de WhatsApp, tem um lá que cai de paraquedas, está iniciando na criação, fala, então é só trabalhar com ave lutina que elimina os fleck. Aí o que começa? A pessoa, antes de falar isso, procura primeiro estudar. Tá tudo na internet, gente. É só estudar, perde um pouco de tempo. Olha, você vê, esse vídeo aqui é o número 80. 80 vídeos que eu já fiz no canal, passando informação sobre periquito, e sobre isso eu já falei várias vezes, não foi só num vídeo específico não, que eu não sei se é o 3º vídeo da playlist, acho que é o 3º vídeo da playlist que eu falei sobre o fleck, e tô falando de novo, mas tem que falar 30 vezes, porque tem gente que começa a assistir o vídeo, quando ele olha, fala, não vou ver esse vídeo inteiro não, é muito demorado, eu tô com outras coisas pra fazer, vou pra lá, acabou. Ele já não vai pegar uma opinião que gera um conhecimento pra ele. Não que a minha opinião aqui seja verdade absoluta, não. Mas eu tô falando daquilo que eu vivencio. Tudo que eu falo aqui eu já fiz. Eu já testei. E eu já estudei.
pode acreditar nisso. Só que tem criadores também que criam há muitos anos, vivenciam outras experiências e às vezes pode falar de forma diferente. E por isso é importante essa dialética. E seria importante também outros criadores fazerem vídeos, até rebatendo o que eu estou falando. O que vai acontecer? O hobby só cresce, porque tem duas opiniões divergentes. Vai ter a minha e vai ter a do outro. E vai ter gente que vai se filiar à minha opinião e vai ter gente que vai se filiar na opinião do outro criador. E não há nada de errado nisso. Todo mundo é criador, todo mundo evolui. Nós estamos falando de passarinho. Ninguém está atacando a honra de um e do outro, mas tem criador que leva isso para o lado pessoal, para o lado ruim. E não tem nada a ver. Ninguém está falando da pessoa do outro criador. Nós estamos falando de evolução de passarinho. O que precisa ser feito para trabalhar um plantel? Agora, o que me deixa indignado é a falta de informação e a falta de paciência de um criador, como qualquer outra pessoa, querer crescer de conhecimento. E não tem jeito de você agregar um conhecimento se você não parar um tempo para estudar. O gênio, ele nasce com a cabeça totalmente sem nada. Quando que você percebe que a pessoa é gênio? Quando ele começa a estudar. Ele lê uma vez só e não esquece. O raciocínio dele é muito mais rápido que o de outra pessoa. Vamos dar um exemplo simples aqui. Pega esses menininhos que vai no programa do Luciano Huck. A velocidade que tem criança ali que raciocina, faz conta. Olha bandeira de país, olha desenho traçado de país. Na hora que começa a fazer o desenho de um país, ele já sabe que país que é. Isso é uma memória, é um cérebro completamente diferente de outro. Tem uma criança que foi lá no Luciano Huck, eu não me recordo o nome dele aqui, que aos 10 anos de idade ele foi aprovado na faculdade de matemática, aos 10 anos. Então é fora da caixa, é gênio, ele tem que ser tratado de forma diferente. Eu vejo assim, na minha opinião, o governo ou qualquer uma outra instituição tinha que apoiar isso, porque a forma de raciocínio dele é completamente diferente de uma outra criança de 10 anos. E ele tem que ser tratado de forma diferente. Então, gente, a própria pessoa que é gênio, ela precisa estudar, e na hora que ela começar a mostrar o que ela estudou, você vê que ela é gênio. Mas ele nasce sem nada. E nós, que a maioria das pessoas, a grande maioria esmagadora, que nasce da mesma forma. Se você não estudar, não sentar, não perder um tempo para ler, aprender ou assistir vídeos, você não vai aprender. E outra coisa, eu falei isso aqui no vídeo anterior, eu vou falar nesse. Você assiste um vídeo, você fala assim, agora eu já sei. Dependendo da quantidade de informação que é passada num vídeo, um mês e meio depois, você não lembra de quase nada daquele vídeo, você tem que assistir o vídeo de novo. Eu falo isso porque tem gente aqui no canal que está assistindo meus vídeos várias vezes. Pega o vídeo número 79 e lê os comentários. Tem um criador lá que falou que está assistindo todos os vídeos de novo pela quarta vez. Mas esse cara aí, às vezes tem uma deficiência. Não tem não. É normal isso. Tá certo. Outra coisa, eu estudo muito. A única forma de você gravar o que você está estudando é revisando. Você tem que ler e reler. Aí você grava. Ou fazer isso que eu estou falando aqui, é passar informação para alguém, dar uma aula, alguma coisa assim. Você grava, você retém. Ou fazer exercício. Porque aí você vai forçar o seu cérebro a passar para o papel aquilo que você estudou. Não existe outra forma. Senão você esquece. E eu já falei tanto de FLEC. Você vê, eu não fiz nada hoje. Não tem roteiro, não tem nada. Eu ligo a câmera e começo a falar. E as informações começam a vir na minha cabeça, eu começo a falar. Eu já tenho uma prática nisso. Mas, pelo amor de Deus, esse assunto já foi debatido tantas vezes que eu não sei até quando eu vou ter que falar isso novamente. Gente, pelo amor de Deus, agora eu vou resumir. FLEC é uma característica que se apresenta na coroa do periquito, são pintas na coroa, tá? Você pode usar FLEC no seu plantel? Pode, mas a minha opinião, saiba utilizar periquitos que tenha FLEC. Utilize periquitos que sejam extremamente necessários para a evolução do seu plantel. Exemplo, o periquito da capa desse vídeo. Por que ele está no meu plantel e ele é FLEC e eu não gosto de FLEC? Porque ele porta hino. Só por isso.
para eu tirar mais periquitos lutinos ou albinos. E ele tem uma morfologia boa. Então eu já vou colocar ele com uma fêmea limpa, mas eu sei que eu vou perpetuar o fleck, tá? Mas o meu objetivo com ele são os hinos. É isso. Então você trabalhar de forma específica. Agora tem gente que trabalha de qualquer forma, porque ele quer padrão, ele quer morfologia. Se você não visa torneio, mas só visa ter aves com uma característica boa, ótimo, continua criando com fleck. Que mal que há, você não deve nada para ninguém, você não vai apresentar em show, você tem que criar pelo prazer de você criar. Cria com fleck, você tem um plantel só de ave fleck, porque tem criador que acha o fleck maravilhoso. E não é feio não, tá? Eu não gosto, eu prefiro o periquito com a coroa super limpa. Mas assim, eu não vou falar que é feio. Não, feio não é. Mas se você quer criar dentro do padrão também, mesmo que você não vá apresentar em show, mas você fala assim, eu quero criar dentro do padrão, você não pode criar com fleck de qualquer jeito. Se você quer torneio, muito menos, porque senão depois você não tem periquito para apresentar em show. Agora, se você não está muito preocupado com o padrão, você quer ter uns periquitos modernos, periquitos com uma morfologia muito boa, e você não vai apresentar em show, cria da forma que você quiser. O prazer do criador é criar, mas o importante aqui é ter o conhecimento. É saber que hino, seja ele albino ou lutino, não elimina fleck de forma alguma. Você quer ver uma coisa? Às vezes você tem dois periquitos cintilantes, muito bom, e ambos são fleck. Coroa obscura em um ou coroa escura no outro, dois cintilantes. E vai ter um torneio ano que vem que você quer participar. Mas a sua melhor linhagem é desses cintilantes fleck. Sabe o que você faz? Você junta os dois, velho. Junta o macho fleck cintilante com a fêmea fleck cintilante e reza. Para pelo menos nascer alguns cintilantes duplo fatores. Porque você vai ter 25% de chance de nascer cintilante duplo fator. Se vier na série azul, ele vem branco. Se vier na série verde, ele vem amarelo. E você não vai ver pinta na coroa. Mas o dia que você acasalar eles com o normal, vai nascer cintilantes. O fleck vai aparecer de novo. Mas para torneio, ele se enquadra na regra. Ele é livre de marcação. Porque o cintilante duplo fator, o COP e os hinos, eles não apresentam isso na coroa. Eles são de uma cor só. Tá? Então, se você quer apresentar um periquito num torneio e você tem cintilantes flex, junta o cintilante, na hora que nascer duplo fator, ele vai nascer com aquela morfologia daqueles cintilantes, essa morfologia moderna, e você vai poder apresentar ele em show. Pronto. Tem jeito também de você mexer e fazer isso, tanto com os hinos quanto com os cintilantes, ou até mesmo cópia. Às vezes você tem um AD portador de AR muito fleck, mas é bom, e você tem um AR coroa preta e bom também, você junta os dois, você vai ter ali 25% de chance de nascer um COP. Se nascer um COP, pode ser branco ou amarelo, você leva ele no torneio, você vai ser bem colocado lá se tiver uma morfologia boa, for uma ave equilibrada. Então tem formas também de você trabalhar com duas aves flex e nascer uma aqui livre de qualquer marcação. Logicamente também você pode dar a sorte de acasalar dois flex e nascer um limpo, normais, por exemplo. Pode, mas saiba, esse normal carrega o gene do fleck. E o dia que você acasalar com outro até mesmo limpo, o fleck aparece aqui. Então, uma dica aqui, o criador que for montar um plantel e for comprar periquito de outro criador, dá uma olhada no geral, no plantel inteiro do cara. Todo, o plantel todo. Olha como que é o plantel inteiro. Não adianta você olhar só aquilo que ele está disponibilizando. Você tem que olhar o plantel inteiro. Porque você vai adquirir aves que ele está disponibilizando, mas que é proveniente dos outros que estão lá no plantel dele, que ele usa no plantel no dia a dia. Se aquele plantel daquele criador é repleto de aves que tem fleck, você pode ter certeza, você pode comprar ave limpa, vai aparecer fleck no seu plantel. Porque eles vêm da onde os limpos? Vêm dos fleck. Você pode acasalar dois periquitos fleck e nascer um limpo. E o dia que você acasalar esse limpo com outro limpo, o fleck volta. E volta até gerações lá na frente. Mesmo você acasalando limpo, com limpo, o fleck aparece. Porque na minha casa aparece. E a minha casa não é diferente dos outros. Então, saiba trabalhar com fleck. E pelo amor de Deus, se você tem algum amigo que está ouvindo certas coisas ou está falando alguns pontos relacionados a fleck contrário a esse vídeo, mostra esse vídeo para ele. E peça para ele, pelo amor de Deus, assiste o vídeo inteiro. Por mais que você não concorda com o que o Luiz Américo está falando, pelo menos assiste, pega só a opinião dele.
É a opinião dele. Entra aqui e sai aqui. É igual eu falo nos meus vídeos. Assiste. Vê a opinião do cara. Só isso. Por mais que você não concorde, e o que eu estou falando aqui, tudo eu já vivenciei, filtra. Aquilo que é positivo para você aplicar na sua criação, pratica. Aquilo que não é positivo, descarta. Mas ouça, eu não estou aqui falando para desmerecer ninguém e para prejudicar ninguém. Eu quero que todo mundo evolua, mas evolua com consciência, tá? Estude. Eu falo isso em vários vídeos. Estude. Não existe forma de você evoluir se você não tiver conhecimento. Conhecimento é poder, tá? E cuidado com o que você escuta na mídia social ou em grupo, seja onde você estiver, grupo de WhatsApp, seja o que for. Tem muito criador falando que não sabe. Ele acha que é e solta. E aí, o outro que escuta toma aquilo como uma verdade. E aquilo está totalmente equivocado. Então, a pessoa tem que ter um pouquinho de base para poder falar algo sobre. Beleza? Pode criar com AviFleck? Pode. Pode comprar AviFleck? Pode. Mas com cautela. Saiba trabalhar e saiba usar. E também saber o que você quer, o seu objetivo. Não, meu objetivo é só criar por criar mesmo. Faz o que você quiser. Cria com Fleck, cria sem ser com Fleck, pelo seu prazer. Está satisfeito com o que você tem? Ótimo, continue. Não, eu quero torneio, eu quero ganhar troféu. Então, meu amigo, começa a peneirar. Começa a peneirar, porque não tem jeito. Tá? Não tem jeito, você não vai chegar a lugar nenhum. É igual no esporte, véio. Se você gosta de nadar e a sua braçada não está correta, se você sente bem nadando com aquela braçada, mas você não quer disputar torneio, continua nadando errado, velho. Você gosta de rodar o braço daquela forma, você sente bem, continua. Se não causar nenhuma lesão no você, continua. Agora, não, eu quero disputar torneio de natação, quero ficar entre os melhores e quero ganhar. Aí você tem que encaixar o nado, tem técnica. Porque senão é milésimos de segundo, é no toque. Se você não encaixar o nado, você não vai deslizar. Você não vai conseguir ganhar. Você pode chegar 1 segundo só de diferença do primeiro, segundo, terceiro colocado. Só que 1 segundo na natação é uma eternidade. Você fica lá atrás, porque é milésimo de segundo. Essa é a diferença. Então você tem que mudar seu nado, você tem que encaixar o nado, encaixar a pernada, encaixar a virada, encaixar a ondulação. Eu falo isso porque eu nadei muitos anos. Eu pratico esporte até hoje. Então sempre eu faço analogias com o esporte porque tem tudo a ver. Se você quer algo, você precisa mudar alguma coisa. Estudar, aprender o mecanismo de trabalhar com aquilo. Beleza? Esse é mais um vídeo no canal, vídeo número 80. E eu fico até satisfeito. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer um dia 80 vídeos no canal. Agora a minha meta é chegar a 100. Né? À medida que eu for pegando mais temas, eu vou colocando aqui no canal para tentar ajudar criadores em todo o Brasil. Beleza? Um forte abraço a todos e até mais.